Bem, bom dia. A gente vai continuar a aula, o curso de Geometria Euclidiana. Na última aula, a gente tinha visto a questão do Teorema de Tales e do Teorema das Bissetrizes, que eram aplicações imediatas do Teorema de Tales, e que essa ferramenta do Teorema de Tales permitiu a gente calcular distâncias utilizando a questão de proporção entre segmentos, entre medidas de comprimento. No caso de hoje, a gente vai dar continuidade ao capítulo seguinte, que trata sobre semelhança de triângulos, e que dá uma continuidade com o que já tinha sido falado sobre o Teorema de Tales. A gente usa o Teorema de Tales para apresentar essa parte do assunto de semelhança de triângulos. A gente vai começar tentando dar ideia do que são figuras semelhantes. Tá? Bom, duas figuras são semelhantes, a grosso modo, de maneira informal, quando uma é cópia da outra. Se você pegasse a figura, levasse para uma máquina de Xerox e reproduzisse. Sendo que não precisa ser uma reprodução a 100%. Ou seja, eu posso pegar a figura original e ampliar, ou eu posso pegar a figura original e reduzir. Tá? E aí a figura original e a cópia, a gente estaria dizendo que são figuras semelhantes. Então, o cuidado que a gente tem para dizer que figuras são semelhantes é que elas têm que guardar a mesma forma. Não necessariamente o mesmo tamanho. O tamanho pode ser o mesmo ou pode ser ampliado ou reduzido, a figura em relação à figura original. Tá bom? E aí a gente vai concentrar a nossa atenção na questão das figuras mais simples, os triângulos. Tá? A partir deles a gente vai tirar uma série de resultados. Então eu vou começar tentando deixar claro, através de uma definição, o que são triângulos semelhantes. O primeiro ponto aqui é a definição de triângulos semelhantes. Quando é que dois triângulos vão poder ser ditos semelhantes? Primeiro eu vou desenhar dois triângulos aqui. Um triângulo que eu vou chamar de ABC. E um triângulo que eu vou chamar de BR. Para que esses dois triângulos sejam semelhantes, eles vão ter que atender a algumas condições. Primeira condição, na verdade, precisa existir uma correspondência biunívoca entre os vértices de um e os vértices do outro, de modo a atender duas condições. Primeira condição, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Então, se a gente estabelecer aqui uma correspondência, o A correspondente com o D, o B correspondente com o E e o C correspondente com o F, esses ângulos correspondentes têm que ser congruentes. Se o ângulo A for congruente ao ângulo D, o ângulo B for congruente ao ângulo E, e o ângulo C for congruente ao ângulo F, a gente tem uma condição atendida para poder dizer que esses triângulos são semelhantes. Não é suficiente. Além disso, teria que ter, a definição tem que deixar claro outra coisa. Os lados correspondentes têm que ser proporcionais. São lados correspondentes. Você pega o lado de uma figura
e ver para onde a correspondência, para qual lado a correspondência leva esse lado. Então, por exemplo, AC, correspondente vai ser DF. BC, correspondente vai ser EF. AB, correspondente vai ser DE. Então, além dos ângulos correspondentes serem congruentes, os lados correspondentes têm que ser proporcionais. O que é que significa isso, dos lados serem proporcionais? Significa que sempre que eu fizer a razão entre a medida de um lado, de um triângulo, e a medida do lado correspondente, isso tem que dar sempre o mesmo valor, sempre o mesmo resultado. Então, utilizando a nossa notação, se eu pegar AB dividido por DE, pegar AC dividido por DF, e pegar BC dividido por EF, que é justamente a razão entre dois lados correspondentes, isso tem que dar o mesmo resultado, ou seja, essas razões aqui têm que ser iguais. Se essas duas condições forem satisfeitas, a primeira condição e a segunda condição forem satisfeitas, aí eu vou poder concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF. E aí o símbolo que a gente usa para semelhança é esse tio. Tá? Parece um pouco com a questão da congruência. Tá? Entretanto, eu alerto para um detalhe. Na congruência, você tem que criar uma correspondência bionívoca entre os vértices de um triângulo e os vértices do outro. Os ângulos correspondentes tinham que ser congruentes, só que os lados correspondentes também tinham que ser congruentes. E aí, se o AB for congruente ao DE, a divisão das medidas dá 1. Aqui daria 1 e aqui daria 1. Então, quando os triângulos são congruentes, essa razão aqui dá igual, mas dá sempre igual a 1. E no caso da semelhança, essa razão não precisa dar 1. Se der 1, beleza, mas pode dar qualquer outro número. Por exemplo, o K é o que a gente chama de razão de semelhança. Esse número K é o que a gente vai chamar de razão de semelhança. Ele pode ser muito bem 2. Basta pegar esse triângulo e tirar uma cópia dobrando os lados. Se eu fizer isso, a razão de semelhança vai dar 2. Além disso, cuidado com essa razão de semelhança. Depende da ordem que você cria, que você toma os triângulos. Por exemplo, se esses lados são, os lados desse triângulo são o dobro dos lados desse, quando eu dividir do primeiro triângulo para o segundo, vai dar 2. Mas se eu pegar os lados do segundo e dividir pelos lados do primeiro, vai dar o inverso de 2, vai dar meio. Tá? Então, o valor dessa razão de semelhança também depende de qual triângulo que você escolhe primeiro para fazer a razão entre os lados. Tá? Então, pode muito bem dar 3, e se eu mudar só a ordem dos triângulos, a razão passar a ser o inverso de 3, que no caso seria 1/3. Tá bom? Bom, definido o que são triângulos semelhantes, a gente consegue mostrar que algumas propriedades valem para essa relação de semelhança entre os triângulos. Tá? Propriedades que essa semelhança de triângulos obedece. Primeira propriedade, a propriedade reflexiva. O que é que significa a propriedade reflexiva? Se um primeiro triângulo é congruente a um segundo triângulo, então o segundo é congruente ao primeiro.
Desculpa, não. Propriedade reflexiva todo triângulo é congruente a ele mesmo, tá? Então, propriedade reflexiva, todo triângulo é congruente a ele mesmo. Propriedade simétrica, aí essa sim é o que eu tinha acabado de falar antes. Se um primeiro triângulo é semelhante ao segundo, então o segundo é semelhante ao primeiro. Então, você viu que o triângulo ABC é semelhante ao DEF, então também posso dizer que o DEF é semelhante ao ABC. Tá? Então, recapitulando, propriedade reflexiva, todo triângulo é semelhante a ele mesmo. E nesse caso, quando eu comparar um triângulo com ele mesmo, essa razão de semelhança vai dar 1, porque os dois vão ser idênticos. Né? Propriedade simétrica, se um primeiro triângulo é semelhante ao segundo, então o segundo é semelhante ao primeiro. E a propriedade transitiva. O que é a propriedade transitiva? Se dois triângulos são semelhantes a um terceiro, então eles são semelhantes entre si. Essas propriedades a gente já vinha discutindo lá quando falava em congruência de ângulos, congruência de segmentos, congruência de triângulos. O que eu estou deixando claro aqui é que elas continuam válidas agora quando a gente trata de semelhança de triângulos e não mais de congruência. Tá bom? Inclusive, algumas a gente vai utilizar uma frequência na hora das demonstrações. Certo? Essa primeira ideia, definir quando é que dois triângulos são semelhantes, entender o que é essa razão de semelhança, o símbolo que a gente vai utilizar para indicar que dois triângulos são semelhantes, para indicar essa semelhança de triângulo, e que essas propriedades são válidas quando você trata de triângulos semelhantes. Bom, feito isso, dada essa apresentação inicial, a gente vai começar a afirmar algumas coisas e provar essas afirmações, provar essas proposições. Tá? A primeira afirmação que a gente vai fazer é o que a gente chama de teorema fundamental da semelhança. Tá? O que é que diz o teorema fundamental da semelhança? Ele diz o seguinte: se você tiver um triângulo e traçar uma reta paralela a um dos lados, pode ser qualquer lado, se essa reta intersectar os outros dois lados em pontos distintos, você vai criar um triângulo semelhante ao triângulo original. Tá? E aí eu vou fazer a figura e vou repetir para explicar o que o teorema menciona. Então, o teorema diz o seguinte: você tem um triângulo, no caso aqui o triângulo ABC, e eu vou traçar uma reta paralela a um dos lados, no caso, paralela ao lado BC. Bom, eu poderia traçar essa paralela em diversos locais. Paralela ao lado BC. Só que eu quero que essa reta paralela intersecte os outros dois lados, e tem que ser em pontos distintos. Como assim em pontos distintos? Não me interessa que ela passe no ponto A. Porque se ela passar no ponto A, ela vai cruzar o lado AB e o lado AC no mesmo ponto, que é o ponto A. Então, eu não quero que passe no ponto A. Eu quero que essa reta, além de paralela a um dos lados, ela cruze os outros dois em pontos distintos. Eu vou chamar isso de D e de E. Aí o que é que o teorema afirma? Bom, se isso acontecer, o triângulo ADE, que foi criado ao traçar essa reta, ele vai ser semelhante ao triângulo original, ao triângulo ABC. A tese do teorema é tentar mostrar que o triângulo ADE vai ser semelhante ao triângulo ABC.
Essa é a tese, é a afirmação, é o que eu quero provar. E qual é a hipótese? Você tem um triângulo ABC, essa reta R aqui, ela é paralela a ABC, e cruza os outros dois lados em pontos distintos, que eu estou chamando de D e E. Se isso acontecer, eu quero mostrar que o triângulo formado é semelhante ao triângulo original. Isso é o que a gente vai chamar de teorema fundamental da semelhança. Para provar esse teorema, a gente vai utilizar o teorema de Tales, que foi visto na aula anterior. O teorema de Tales ele vai ajudar fortemente a gente provar essa afirmação. O que é que precisava para você ter o teorema de Tales? Você poder usar o teorema de Tales. Você tinha que ter duas transversais cruzando um feixe de retas paralelas. Bom, por enquanto eu só tenho duas retas paralelas, né? Seriam a reta R e a reta BC. Aí eu ia precisar de mais retas paralelas. Aí eu vou traçar uma terceira. Pelo ponto A aqui, eu vou traçar uma reta que seja paralela a BC também. E pelo ponto A, eu vou traçar uma reta que seja paralela a BC. Vou chamar essa reta de S. Lembra que lá no começo eu disse que a reta R não podia ser traçada pelo ponto A. Então isso já me garante que a gente vai ter três retas paralelas. A reta BC, a reta R e a reta S. Tá? Bom, feito isso, agora a gente vai ter as transversais também. Você vai ter a reta AB como transversal e a reta AC como transversal. Tá? Então, esse vai ser o meu conjunto de retas que eu vou utilizar para usar o teorema de Tales uma primeira vez. Vamos para a prova. O teorema. E agora eu vou utilizar S, R e a reta BC com as paralelas. AB, a reta AB e a reta AC vão ser as transversais. E aí, com isso aí, eu vou poder usar, com esse sistema de retas, eu vou poder usar o teorema de Tales. Teorema de Tales. O que é que diz o teorema de Tales? Se eu pegar dois segmentos numa transversal e fizer a razão das suas medidas, isso vai ser igual à razão dos segmentos correspondentes na outra transversal. Então, vamos lá. Bom, primeiro detalhe, eu vou pegar aqui AD e vou pegar AB. Vão ser os dois segmentos que eu vou fazer a razão na transversal. Por que eu vou pegar esses dois? Porque são lados do triângulo, dos triângulos que eu quero mostrar que são semelhantes. E lembre que para ser semelhante tem que atender duas condições. Os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e os lados correspondentes têm que ser proporcionais. A correspondência que eu vou tentar provar vai ser o A correspondente ao A, o D correspondente ao D e o E correspondente ao C. Tá? Vou usar essa correspondência entre os pontos
para mostrar que essas duas condições são satisfeitas. Vou até parar um pouquinho aqui o teorema de Tales e vou mostrar uma que é mais imediata. Que os ângulos são congruentes, isso é imediato. Como assim? Os dois triângulos têm um ângulo em comum, que é esse daqui, ó. Eu vou marcar com duas curvas. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo A. Já por paralelismo, esse ângulo e esse, eu também sei que são congruentes, porque era o que a gente chamava de ângulos correspondentes. Quando uma transversal cruza duas paralelas, forma ângulos correspondentes congruentes. A gente até indicava assim. Aqui o ângulo ele pode ser deslocado para cá. Vai encaixar perfeitamente. E da mesma maneira, esse ângulo que eu vou marcar com dois traços aqui é correspondente desse aqui. Então, a primeira condição, ela é imediata. Os ângulos correspondentes vão ser congruentes. O ângulo A é congruente a ele mesmo, o D é congruente ao B e o E é congruente ao C. Então, a primeira parte, que é mostrar a congruência entre os ângulos, é só seguir aquela ideia de paralelismo lá, que foi visto anteriormente. O que dá um pouquinho mais de trabalho é mostrar a segunda condição, que os lados são proporcionais, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Eu comecei a fazer aqui, né, usando o teorema de Tales. E aí eu vou usar o teorema de Tales e dizer, ó, esse segmento AD dividido pelo segmento AB, que está na mesma transversal, isso vai ser igual à divisão dos segmentos correspondentes na outra transversal. Quem é o correspondente de AD na outra transversal? AE. Quem é o correspondente de AB na outra transversal? AC. E aí, quando a gente faz isso, perceba que já está bem encaminhado provar a segunda condição, porque você tem dois lados do triângulo que foi gerado, o triângulo pequeno, proporcionais a dois lados do triângulo original. O que estaria faltando mostrar? Que o terceiro lado do triângulo pequeno, quando dividido pelo terceiro lado do triângulo grande, também dava esse mesmo resultado, que era para eu pegar a terceira razão e colocar aqui, e aí garantir que os lados são proporcionais. Tá bom? Bom, para isso a gente vai ter um pouco mais de trabalho. Por que eu não posso simplesmente colocar aqui a razão e dizer que é igual? Porque o DE e o BC, eles não seguem algo que o teorema de Tales diz. O teorema de Tales fala da razão entre segmentos que estão numa mesma transversal. O DE e o BC, eles estão em retas paralelas. Eles não estão numa mesma transversal. Então, não dá para seguir esse resultado e chegar aqui DE dividido por BC é igual àquelas razões que a gente já tinha lá. O que é que vai precisar mudar? Eu vou ter que pegar uma outra estrutura de retas para usar de novo o teorema de Tales e poder chegar nesse resultado. Que estrutura de retas? Bom, agora a gente vai ter que mudar um pouco o que a gente vinha tratando. Se eu quero pegar DE dividido por BC, o ideal é que DE e BC estejam numa transversal. Então, eu posso visualizar, por exemplo, essas duas retas aqui, ó, BC e AC, sendo transversais. Se eu pegar BC e AC sendo transversais, essa direção aqui do terceiro lado é que vai me dar o feixe de paralelas. Tá? Então, eu vou criar um novo feixe de paralelas para poder tomar outras retas como retas transversais. Eu vou traçar aqui em preto, traceado, outras retas paralelas. Pelo ponto E, eu vou traçar uma reta paralela a B. Essa reta aqui de T, paralela a B. E
Pelo ponto C, outra reta paralela a B. Vou chamar essa reta aqui de Q. Bem paralela à reta B. E aí eu vou usar agora esse feixe de retas paralelas com essas duas transversais aqui, ó, com AC e BC sendo transversais. A gente vai ter aqui uma nova estrutura de retas. AB, primeiro passo aqui de um, vamos agora para um segundo passo. AB, a reta T e a reta Q vão ser meu conjunto, meu feixe de retas paralelas. AC e BC vão ser as transversais. Reta AC e reta BC vão ser as transversais. Aí vou usar de novo o teorema de Tales. Só que agora eu estou com outro conjunto de retas. Pelo teorema de Tales, eu vou montar uma outra proporção a partir do teorema de Tales. Agora, eu vou montar o seguinte. Vou pegar esse ponto aqui, que ainda não tem denominação para ele, vou chamar de F. E aí eu vou montar a seguinte proporção. AE está para AC. Para quê? Para que apareça parte do primeiro resultado que a gente já tinha. AE está para AC, assim como a razão dos segmentos correspondentes na outra transversal. Então, isso aqui, vamos gerar AE está para AC, assim como o correspondente de AE na outra transversal, BF. O correspondente de AC na outra transversal, BC. Então, uma primeira razão é igual a uma segunda, e essa segunda é igual a uma terceira. A gente pode concluir que as três razões são iguais, tá? Usando a propriedade transitiva. Desse primeiro resultado, e desse segundo resultado, por transitividade, na verdade nem transitividade, juntando os dois resultados numa sentença só, a primeira razão é igual à segunda, que por sua vez é igual a uma terceira. Daqui, eu vou obter que AD dividido por AB vai ser igual a AE dividido por AC, que por sua vez vai ser igual a BF dividido por BC. Se você olhar os lados que está no denominador dessa razão, os lados que estão no denominador dessa razão são justamente os lados do triângulo original, AB, AC e BC. Estou dando um certo reflexo aqui, AB, AC e BC. E os que estão no numerador são quase os lados do triângulo que foi formado. AD é lado do triângulo que foi formado. AE também é lado do triângulo que foi formado. BF não é. AD é lado do triângulo que foi formado, AE também, mas BF não é. Deveria estar ali no lugar do BF quem? O DF. Como é que eu consigo tirar o BF daqui e colocar o DF para garantir que os lados são proporcionais? Se você perceber que essa figura aqui que foi construída, da forma que ela foi construída,
ela é uma figura que tem certas propriedades. Como assim, da forma que foi construída? DE foi paralelo a BC. EF foi paralelo a DB. Então, esses dois lados são paralelos, esses dois aqui também. Então, por construção, DEFB é um paralelogramo. E um paralelogramo tem uma série de propriedades, entre elas, que os lados opostos são congruentes. Então, BF é congruente a DE, tem mesma medida, suas medidas são iguais. Então, aqui onde aparece BF, eu posso trocar por DE. Onde aparece DF aqui, eu posso substituir por DE. Pelo fato dessa figura aqui ser um paralelogramo. E aí a gente atende a segunda condição para os triângulos serem semelhantes. Os lados de um, dividido pelos lados correspondentes do outro, dão sempre o mesmo resultado, ou seja, os lados são proporcionais. Já tinha mostrado a questão dos ângulos, né, na própria figura. Os ângulos correspondentes eram congruentes. Então, com essas duas condições, foi provado o teorema fundamental da semelhança. Então, quando é que vai usar o teorema fundamental da semelhança? Sempre que você tiver um triângulo e uma reta paralela a um dos lados, cruzar os outros dois em pontos distintos, o triângulo que foi formado por onde aquela reta passou, ele vai ser semelhante ao triângulo original. Essa é a maneira de usar o teorema fundamental da semelhança. E quando é que a gente usa? Usa em problemas, mas usa também três resultados seguintes que são apresentados aí no capítulo 13. Que resultados? Lembra que a gente definiu congruência de triângulos? Tinha 6 condições, né? 6 valores lá, tinham que ser 3 congruentes, outros 3 também. E aí depois a gente viu que tinha condições mínimas, ou seja, tinha certas condições menos exigentes para garantir que 2 triângulos eram congruentes ou não, que a gente chamava de casos de congruência. Pois para a semelhança de triângulos também. Pela definição, para 2 triângulos serem semelhantes, precisa existir uma relação bionívoca entre os vértices de um e os vértices do outro, de modo que os ângulos correspondentes sejam congruentes e os lados correspondentes sejam proporcionais. Pois bem, tem condições mínimas que a gente pode verificar, não precisa verificar tudo isso para poder afirmar que 2 triângulos são semelhantes. Tem condições mínimas, que é o que a gente chama de casos de semelhança. Só que esses casos de semelhança são afirmações, você afirma determinada coisa e, portanto, precisa ser provado. E na prova desses casos de semelhança, a gente usa esse teorema fundamental da semelhança. Por isso que é chamado de teorema fundamental. Ele é básico para você tirar outros resultados a partir dele. Tá bom? Então, a gente vai passar agora para falar desses casos de semelhança. Os casos de semelhança de triângulos são: primeiro caso, é o que a gente chama de ângulo-ângulo. Ou simplesmente AA. Que é o caso ângulo-ângulo? Se 2 ângulos de um triângulo forem ordenadamente congruentes a 2 ângulos do outro triângulo, isso já é suficiente para garantir que os triângulos são semelhantes. Para não escrever, eu vou fazer uma figura que ilustre esse primeiro caso. Tá?
Você tem dois triângulos, ABC, DF. Onde dois ângulos de um triângulo vão ser ordenadamente congruentes a dois ângulos do outro triângulo. Se isso acontecer, eu já posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DF. E aí, quando você diz que os triângulos são semelhantes, a ideia é que você pode tirar outras conclusões. Que outras conclusões? Então, o terceiro ângulo de um é congruente ao terceiro ângulo do outro. Que é uma conclusão muito fraca, porque a gente poderia tirar essa conclusão sem ter que provar essa afirmação. Como assim? A soma não tem que dar 180? Então, o que falta para dar 181 tem que ser igual ao que falta para dar 180 no outro. Se esses dois ângulos são congruentes, então o que falta para 181 vai faltar para 180 graus no outro. E aí já tirava essa conclusão. Então, essa não é a principal conclusão que você tira uma vez que você prova que eles são semelhantes. A principal conclusão é justamente o fato de garantir que, ao forçar esses dois triângulos terem dois ângulos congruentes, você já garante que os lados de um vão ser proporcionais aos lados do outro. Tá? Então, uma vez que você consegue visualizar isso aqui, você garante que os triângulos são semelhantes e, a partir da semelhança, você gera a proporcionalidade entre os lados de um triângulo e os lados do outro. Segundo caso, e esse caso de semelhança aparece com muito mais frequência do que os outros, nos exercícios que a gente vai fazer. Segundo caso, é o que a gente chama de lado, ângulo, lado. A mesma sigla de um caso de congruência, só que aqui tem um outro significado. Você tem que ter um ângulo de um triângulo congruente ao ângulo do outro, e os dois lados adjacentes a esse ângulo, num triângulo, tem que ser proporcionais aos correspondentes no outro triângulo, fazendo uma figura. Triângulo ABC, triângulo D. Imagino que eu sei que esse ângulo B aqui, do primeiro triângulo, ele é congruente a esse daqui. Ó. Então já atende uma das condições para cair no segundo caso congruente. Tem um ângulo de um triângulo que é congruente a um ângulo do outro. Só que os lados que ficam adjacentes a esse ângulo, não é o lado oposto, os que estão adjacentes a esse ângulo, tem que ser proporcionais aos adjacentes a esse ângulo no outro triângulo. O que é ser proporcional? A divisão tem que dar a mesma. Então, por exemplo, se aqui eu chamo de A e aqui eu chamo de C, aqui vai ser K vezes A e aqui vai ser K vezes C. Como assim K vezes A e K vezes C? Porque aí quando você dividir K vezes A dividido por A, dá K. K vezes C dividido por C, dá K também. Então, o que acontece é que você tem dois lados aqui e os dois lados do outro triângulo têm que estar multiplicados por uma mesma constante, que é justamente o que a gente chama de razão de semelhança. Então, se isso aqui acontecer, se esses dois lados forem proporcionais a esses dois, e o ângulo formado por esses lados é congruente ao ângulo formado por esses dois, o segundo caso de semelhança diz que esses triângulos também são triângulos semelhantes. O triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo D.
Terceiro caso de semelhança de triângulo. Sim, não é resultado final. Qual é a conclusão que você vai tirar daí? Bom, os ângulos têm que ser congruentes, então esses dois ângulos aqui vão ser congruentes a esses dois. É um resultado que você tira depois de perceber que os triângulos são semelhantes. E além disso, se você pegar o terceiro lado de um e dividir pelo terceiro lado do outro, tem que dar a mesma razão que havia dado a divisão entre os dois lados iniciais de um triângulo e os dois lados correspondentes do outro. Ou seja, K vezes A dividido por A dá K, K vezes C dividido por C dá K. Se eu pegar esse terceiro lado e dividir por esse terceiro lado daqui, também tem que dar K. É um resultado que você tira a partir daqui. Terceiro caso é o que a gente chama de lado, lado, lado. Ele é talvez o resultado que a gente vai utilizar menos. Por quê? Porque normalmente quando você usa semelhança de triângulos, é para gerar uma proporção entre medidas que você conhece e medidas que você quer conhecer. E a partir dessa proporção, você vai calcular essas medidas que você quer conhecer. Já no terceiro caso, o que é que diz o terceiro caso? Se você tiver dois triângulos, onde os lados de um são proporcionais aos lados do outro, então esses triângulos são semelhantes. Percebe que, na hipótese, você já tem que conhecer a medida dos lados desses triângulos. Então, a semelhança de triângulos não vai ser uma ferramenta mais para calcular medidas de comprimento. No máximo, vai ser para mostrar que um ângulo é congruente a outro. Só que para isso a gente já tinha outras ferramentas, que não necessariamente a semelhança de triângulo. O terceiro caso, ele diz o seguinte: você tem dois triângulos. C, D, E. Terceiro caso diz: os três lados desse triângulo são proporcionais aos três desses. Então, se, por exemplo, eu chamar os lados do primeiro de A, B e C, os lados daqui têm que ser medidas proporcionais àquelas. Como assim? Esse daqui vai ser K vezes A, esse daqui vai ser K vezes B, e esse daqui vai ser K vezes C. De modo que quando você dividir K vezes A por A, dá K. K vezes B por B, dá K. K vezes C por C, dá K também. Então, você garante que os lados são proporcionais. E aí, o terceiro caso diz que se isso aí acontecer, então você vai poder concluir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo. E aí, como você já tem na hipótese a proporcionalidade dos lados, o que é que você pode garantir como resultado a partir da semelhança de triângulo? Que a primeira condição lá da definição tem que ser satisfeita. Qual é a primeira condição? Os ângulos de um são ordenadamente congruentes aos ângulos do outro. Então, esse ângulo que está olhando para o lado B aqui, no primeiro triângulo, ele vai ter que ser congruente a esse daqui, que do segundo triângulo está olhando para o lado correspondente. Esse ângulo que está olhando para o lado A vai ser congruente a esse ângulo que está olhando para o correspondente do lado A, e assim por diante. Então, usar esse terceiro caso seria para você tirar resultados sobre ângulos, porque para os lados você já tem, na hipótese, a proporcionalidade desses lados. Então, uma boa parte dos exercícios que são feitos é você utilizando esses casos de semelhança para tentar gerar uma proporção entre medidas de comprimento que você conhece e medidas de comprimento que você ainda quer conhecer. Tá? E aí, a partir da proporção, resolver descobrir esses valores.
certo? Não vou fazer a prova dos três casos, mas a ideia é utilizar aquele teorema fundamental da semelhança, tá? Então, vou ver se eu consigo alguns vídeos que mostrem esses três casos, senão eu mesmo faço e disponibilizo depois lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vou falar de um outro resultado que é importante nesse capítulo de semelhança de triângulos, e aí eu vou escolher alguns problemas para a gente resolver, tá? Para mostrar como usar esses casos de semelhança na resolução de problemas, tá? Bom, o primeiro ponto era a definição, tá? O segundo ponto era o teorema fundamental da semelhança. O terceiro ponto eram os casos de semelhança de triângulos. O quarto ponto da nossa parte teórica é dar um enfoque maior, essa razão de semelhança, aquele valor de K que a gente vem discutindo. Ele não é obtido, quando você tem dois triângulos semelhantes, ele não é obtido só quando você divide dois lados correspondentes. Ele é obtido quando você divide duas medidas de comprimento correspondentes. Como assim? Imagina que eu pego uma estátua do Padre Cícero, pequena, tá? Resolva colocar aqui do lado do computador para abençoar as aulas aqui de geometria, para que todas as ideias aqui consigam entrar na cabeça de vocês. Só que essa estátua do Padre Cícero que eu vou colocar aqui, ela é uma réplica da estátua que tem lá no Horto. Obviamente não é uma réplica em tamanho original. Ela vai ser uma réplica semelhante à que está lá, proporcional à que está lá. Você vai guardar medidas entre elas. Se, por exemplo, sei lá, o tamanho, se a perna da estátua do Padre Cícero lá é uma vez e meia o braço, não é, senão ia ficar muito grande, mas é, sei lá, 20 centímetros maior do que o braço. A da minha estátua aqui tem que guardar a mesma relação. Ou, em outras palavras, se, por exemplo, eu medir o nariz da estátua que eu tenho aqui e pegar a medida do nariz da estátua lá e dividir, o resultado tem que dar o mesmo sempre que eu pegar a medida da minha estátua e dividir pela medida correspondente da estátua do outro. Seja o pé esquerdo da minha estátua pelo pé esquerdo da estátua lá, seja o braço esquerdo da minha estátua pelo braço esquerdo da estátua do outro, e assim por diante. A razão de semelhança entre figuras é muito mais do que simplesmente o resultado da divisão entre lados correspondentes. É a divisão entre quaisquer comprimentos correspondentes. Você pode dizer, mas que outros comprimentos eu conheço, além das medidas dos lados? Você viu outros elementos em triângulos. A gente falou sobre altura, falou sobre mediana, falou sobre bissetriz interna, falou sobre perímetro. Então, tem uma série de outras medidas que a gente pode estar trabalhando e que, se pegar dois triângulos semelhantes, a divisão dessas medidas de comprimento vai dar sempre o mesmo resultado, que é o que a gente chama de razão de semelhança entre triângulos. Tá? Fazendo uma figura para ilustrar isso que eu estou falando.
Na hora de desenhar triângulos semelhantes, eu já procuro usar um dos resultados que a gente falou aqui, que é o primeiro caso de semelhança. Como assim? Eu procuro desenhar os lados dos dois triângulos na mesma direção. Por exemplo, aqui tem um lado na horizontal, eu procuro desenhar um lado do outro triângulo na horizontal. Aqui, ó, tem um lado que tem uma certa inclinação com a horizontal. Então, quando eu for desenhar o outro triângulo, eu já procuro desenhar um lado aqui, numa direção paralela àquela. Aqui, ó, tem um lado, terceiro lado do primeiro triângulo. Aqui eu procuro fechar a figura, um lado, numa direção paralela àquela. Que aí, mesmo que não tenha o mesmo tamanho, eu vou poder garantir que esses triângulos são semelhantes. Como assim? Eu vou poder garantir? Lembra? Se esse lado é paralelo a esse e esse estão no mesmo, esses ângulos aqui são correspondentes, mesma medida. Se esses dois lados são paralelos e esse está na mesma reta, esses daqui também são correspondentes. E aí, com dois ângulos de um triângulo congruente aos dois do outro, eu já garanto que os triângulos são semelhantes. Eu procuro usar essa ideia lá do primeiro caso, para na hora de desenhar triângulos, já tentar desenhá-los de modo que eles sejam semelhantes, que eles tenham o mesmo formato, só que talvez em medidas diferentes, um maior do que o outro. Imagine aqui que o triângulo ABC seja realmente semelhante ao triângulo DE. Essa é a minha hipótese. Supondo que realmente esses dois triângulos são semelhantes. O que é que eu disse para vocês? Que a razão de semelhança, é o K, ele é obtido quando você divide quaisquer dois comprimentos correspondentes. Por exemplo, o AB dividido pelo DE. AB dividido por DE. Ou AC dividido por DF. AC dividido por DF. Ou BC dividido por EF. E até aí não tinha novidade, era só os lados. O que eu estou dizendo é que essa igualdade aqui continua, ela não para aqui. Continua como, Eduardo? Continua dividindo não só os lados de um triângulo pelos lados correspondentes do outro, mas quaisquer medidas de comprimento correspondentes. Como assim? Se eu traçar aqui a bissetriz interna, uma bissetriz interna num triângulo, e traçar a bissetriz interna correspondente no outro triângulo, esse lado, esse segmento dividido por esse daqui também vai dar um K. AS dividido por BS também vai dar um K. Se, por exemplo, eu traçar a altura de um triângulo aqui, né? Tem três alturas, estou traçando uma delas, chamada de AH. E traçar a altura correspondente no outro triângulo, vou chamar de DH1, e desculpa, né? Aqui não é BS, é DS. Se eu dividir essa altura pela altura correspondente, isso continua dando o mesmo valor. K. Aqui, se eu dividir AH por DH1, isso continua dando o mesmo valor. E vale não só para a bissetriz interna, ou para a altura, ou para a mediana, vale para quaisquer medidas de comprimento correspondentes que você tem. Tá bom? Então, e como é que mostra isso aqui? Como é que mostra esse resultado? Usando os casos de semelhança entre triângulos.
Usando os casos, a gente consegue mostrar que essa razão que dá a razão de semelhança não é só a razão entre os lados, mas a razão entre quaisquer medidas. Uma terceira medida aqui, eu posso traçar a mediana, lembrando que a mediana vem até o ponto médio, né? A gente está dividindo o lado BC ao B. Traça a mediana no triângulo e vou e traço a mediana correspondente no outro triângulo. Uma ponta aqui bem ligada aqui para cá. Eu também vou ter que AM dividido por DM1 também dá a razão de semelhança entre os triângulos. Vale, inclusive, para o que a gente chama de perímetro. Como assim? Perímetro de um triângulo é uma soma dos lados. Então, se eu pegar a soma dos lados do primeiro triângulo e pegar a soma dos lados do segundo triângulo, se os triângulos forem semelhantes, a divisão desses perímetros continua dando a razão de semelhança. O perímetro, normalmente a gente utiliza o símbolo 2P. E aí usa a letra. Perímetro de que triângulo? Perímetro do ABC. 2P ABC. 2P BR. Se eu dividir os perímetros do primeiro triângulo pelo do segundo, continua dando a razão de semelhança. Tá? A gente pode estender o significado de razão de semelhança como sendo não só a razão entre lados correspondentes, mas entre a medida de um triângulo e a medida correspondente de um triângulo semelhante a, semelhante a ele. Bom, com isso aqui a gente vê basicamente o que tem no capítulo 13 na parte teórica. Agora eu vou escolher alguns problemas para ver como é que a gente utiliza esses resultados da parte teórica para resolver problemas descobrindo medidas de comprimento, tá bom? Do livro que eu tenho aqui no computador. Inclusive, ó, essa questão dos perímetros, da razão dos perímetros, também da razão de semelhança, é um problema do livro aí que está sendo proposto. Na verdade, o problema resolvido do livro, problema 451. Você pode dar uma olhadinha aí no problema 451, que ele traz mostrando que se você tiver dois triângulos semelhantes, a razão dos perímetros também dá a razão de semelhança entre os triângulos. Bom, vou começar pelo problema 457. Tá bom? Vou fazer aqui a figura, colocar as informações, o que é que ele quer, para a gente poder tentar resolver. Quem tiver com o livro, a questão 457, vou ver aqui qual página. Está na página 198. Tá? Questão 457, da página 198. O que diz o problema? Ele diz, na figura, o comprimento AB é o dobro do comprimento BC. Notando aqui embaixo, AB é o dobro do BC. A BE mede 14, com o segmento BE
A medida é 14. Ele não diz qual unidade. Quando ele não diz qual unidade, admite que todos os comprimentos estão na mesma unidade. Tá? Diz o que é que quer, calcule a medida de CD. Sabendo que BE, a reta BE, é paralela à reta CD. Ele, inclusive, coloca embaixo já as informações, já na anotação. Acho que não precisava ter isso no enunciado. E também já coloca as informações que tem no enunciado na própria figura. Eu acho que isso já é parte do que de quem está tentando fazer a questão tem que fazer. A princípio, eu acho que tem que ter colocado essas informações aqui e ter só desenhado a figura. Você tem aqui o triângulo A, B, C. Você tem aqui D. Pronto, bastava ter feito isso. Pegar as informações e jogar na figura já seria algo que você teria que fazer. Como assim? BE é 14. Você vem para cá e coloca 14. Lá do BE. BE é paralelo a CD. Bom, se essas duas retas são paralelas, você pode destacar aqui. Né? Destaca aqui as duas retas, para você não perder. Chama isso aqui de R, essa daqui de S e coloca. Essa é paralela a R. E aí o paralelismo tem uma série de consequências, tanto em ângulos quanto na questão de proporção de segmentos. Né? Essa daqui aí vai paralela. AB igual a 2BC. Então, se eu não quiser estar trabalhando com as letras, eu posso criar uma incógnita para cá, chamar de A. Então, o BC vai medir A e, portanto, o AB vai medir 2A. Por isso que aqui A, colocar A e 2A. Mas eu já acho que isso é algo que você tem que fazer. Assim como, quando ele pergunta quanto é que mede CD, cabe a você criar uma incógnita para isso que você quer calcular. Então, eu vou chamar isso aqui de X e lembrar que X é o que eu estou querendo descobrir. Tá? A interrogaçãozinha ali é para destacar. X vale quanto? Bom, e aí, como fazer? Percebe que na figura já aparecem dois triângulos. O EAB e o ABC. Aí alguém pode dizer, são parecidos no formato. Parece que um é só o outro que encolheu. Tá, mas você não pode se julgar pela aparência. Você tem que seguir o que foi provado na parte teórica. Então, para trabalhar com isso aí, a gente teria dois caminhos. Um mais rápido, se você olhar também no livro, esse problema ele é proposto antes da parte que fala dos casos de semelhança. A ideia aqui é utilizar o teorema fundamental da semelhança. Como assim o teorema fundamental da semelhança? Teorema fundamental da semelhança. Você tem o triângulo ABC e foi traçada uma reta paralela a um dos lados, intersectando os outros dois lados em pontos distintos. Então, o teorema fundamental da semelhança, ele garante que o triângulo gerado, o triângulo ABE, ele vai ser semelhante ao triângulo ACD. Eu posso começar por isso aí, percebendo que tem as hipóteses para falar no teorema fundamental da semelhança e, portanto, garantir que esse primeiro triângulo aqui, que, na verdade, esse triângulo que foi criado aqui quando você traçou essa reta, ele é semelhante ao triângulo original que você tinha antes de traçar essa reta.
E aí isso aqui não é resultado final, tá? Isso aqui serve para dizer o quê? Bom, se os triângulos são semelhantes, então valem as conclusões que a gente tinha. Quais? Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. O problema é que não necessita de ângulos. As informações que ele dá são sobre comprimentos. Então, aqui eu vou tirar que os lados desse triângulo são proporcionais aos lados desse. Como assim? Vou escrever primeiro os lados do ABE. Quais são os lados do ABE? Eu normalmente costumo utilizar primeiro só os vértices. AB, BE e EA. AB, BE e EA. Em qual ordem eu escrevo os lados desse triângulo? Não importa, pode ser em qualquer ordem. Eu podia ter começado pelo EA e deixar o AB por último. Ou começar pelo BE e deixar o EA por último. Tanto faz. Você escolhe um triângulo para começar, dos dois que são semelhantes, e escreve os três lados. Agora, na hora de montar a proporção, aí você tem que seguir a ordem que você estabeleceu. Ou seja, quando eu for escrever aqui embaixo, tem que ser o correspondente do AB. Quando eu for escrever aqui embaixo, tem que ser o correspondente do BE. Quando eu for escrever aqui embaixo, tem que ser o correspondente do EA. Para que isso? Para não acontecer com a estátua do Padre Cícero que eu tenho aqui e com a estátua do Padre Cícero do Horto, de alguém pegar medidas que não são correspondentes. Por exemplo, medir a perna esquerda e dividir pelo tamanho da orelha lá da estátua. Isso não vai dar razão de semelhança. Tá? No caso aqui, eu não posso misturar os lados. Tá, e como é que eu vou saber quem são os lados correspondentes? Aí os ângulos vão te ajudar. Como assim, ó? Tem um ângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho, ele é o mesmo dos dois triângulos. Então, o fato de ele ser o mesmo dos dois triângulos, ele vai garantir que o BE e o CD são lados correspondentes. Onde tem BE aqui, o correspondente do BE no outro triângulo é CD. Além disso, por paralelismo, paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui, ó, com duas curvas, é congruente a esse. E aí ele me ajuda a descobrir, ó, no primeiro triângulo, o EA está oposto a um ângulo com duas curvas. O correspondente no outro triângulo é o que também está oposto a um ângulo com duas curvas, o AD. O correspondente do EA é o AD, o DA. Aí, terceiro ângulo que eu não marquei aqui, você tem AB, e o outro triângulo que está oposto ao terceiro ângulo é CA ou AC. Dizer que esses lados são proporcionais é dizer que a divisão de um lado pelo correspondente dá sempre o mesmo resultado. E ligar isso com igualdade. Bom, aí você diz, mas é fácil perceber quem é o correspondente. Ó, esse lado deitado com esse lado deitado. É quando os triângulos estão na mesma posição. Por exemplo, se tivesse aqui os dois pincéis, é fácil perceber quais são as medidas correspondentes. Mas, às vezes, quando você pega a figura e coloca numa outra posição, aí já não é tão fácil ver quem são as medidas correspondentes. Então, quem vai te dizer quem são as medidas correspondentes num triângulo e no outro, são os ângulos. Tá? Então, mesmo que seja uma questão que trabalhe com medidas de comprimento, os ângulos vão ser importantes na hora de montar essa proporção aqui, caso exista triângulos semelhantes. Aí, uma vez que eu monto com as letras, aí depois eu vou substituir os valores. Por exemplo, AB é isso aqui, ó, 2A. Né? 2A. AC é essa medida aqui, ó, que vale quanto? 2A mais A, 3A. BE é a medida que eu tenho, ó, 14. CD é a medida que eu estou com o centro e resolvi chamar de X. Esse é o X.
É a medida que eu não conheço e nem é o que eu estou querendo conhecer. Então, aqui eu posso dividir. É A. DA, mesma forma, a medida que eu não conheço também não é o que o problema pede, não é o que eu quero conhecer, então eu posso dividir aqui. Uma vez que você substitui esses valores, você montou a proporção. Você não trabalha com as três razões ao mesmo tempo. Você sempre trabalha com duas delas. Se você tem três razões iguais, o que é que significa? Se eu escolher duas delas, seja a primeira e a segunda, ou a segunda e a terceira, ou a primeira e a terceira, se as três são iguais, se eu escolher duas delas, quaisquer, elas vão continuar iguais. Aí você vai ter que escolher duas delas. Quais duas? Aqui tem o que eu quero, e aqui me traga mais informações possíveis. Eu não vou usar a terceira fração, porque a terceira fração não tem o que eu quero e também não me traz informações, não traz resultados conhecidos. Eu não sei quem é A e não sei quem é DA. É por isso que a gente vai trabalhar com essas duas. Essas duas razões são iguais. Eu vou ter, se a primeira é igual à segunda é igual à primeira. Né? 14 sobre x, 2a sobre 3a, igual a 14 sobre x. E aí eu trato só nessa proporção agora. Posso simplificar a primeira fração, a dividido por a dá 1. Então vai dar 2/3. Posso usar agora alguns resultados lá das proporções. Um bem conhecido, o pessoal usa sempre falando, produtos negros, né, no caso dos negros, igual a produtos extremos. Você vai ter 2x igual a 3 vezes 14. Se 2x é 3 vezes 14, x vai ser a metade. O x vai ser 3 vezes 14 dividido por 2. 14 por 2 dá 7, vezes 3 dá 21. Como x era a medida que se queria conhecer, então x igual a 21 é a resposta do problema. Problema simples, mas o que o objetivo era mostrar como é que você utiliza os resultados que a gente vinha falando aqui. Teorema fundamental, mostrou os triângulos são semelhantes, a partir da semelhança do triângulo, proporcionalidade entre os lados. Lembrando que para montar a proporção, você escolhe os lados do primeiro triângulo, os do segundo que você vai colocar tem que ser na mesma ordem, tá? Na ordem correspondente ao que você pegou primeiro. E aí os ângulos vão ser importantes para dizer quem é o correspondente. É A, oposto a ângulo com duas curvas. AD também é oposto a ângulo com duas curvas. Então, são medidas correspondentes entre os triângulos que são semelhantes. Vai chegar numa igualdade entre três razões, escolhe duas para poder montar a proporção e resolver. Que duas? O que tem o que eu quero e o que me traga mais informações. Tá bom? Isso, de uma certa maneira, é um padrão que você vai encontrar em diversos exercícios desse capítulo. Vou ler aqui um segundo problema. Um detalhe. Quando você trabalha com problemas que só tem dois triângulos, basicamente não tem muito o que... Se você quer saber se tem triângulos semelhantes, só tem aqueles dois. O problema fica um pouquinho mais complicado quando é uma figura, por exemplo, tem 10 triângulos. E aí, será que dentre esses 10 triângulos tem dois que são semelhantes, para a gente poder usar a semelhança de triângulos? Aí já dá um trabalho um pouquinho maior para perceber. Por exemplo, vou pegar agora a questão 461.
Não chega a ter 10 triângulos, mas já tem 3 triângulos. Então, já acrescenta um a mais. Tem dois itens na 461, item A e item B. Vou começar pelo... Vou fazer o item B. 461, item B. O problema 461 está na página 202. Você tem uma figura, que é a seguinte. Ele não traz enunciado. O enunciado é só determine x e y nos casos. Ele quer saber quanto mede x, quanto mede y. Qual o valor de x, qual o valor de y. E você tem essa figura aqui. Um triângulo ABC. Eu estou com a tela do livro aberta. Então, se por acaso alguém tiver alguma pergunta, ativa o microfone aí, porque eu não estou com a imagem aí para estar vendo o chat, tá bom? Você tem um triângulo ABC, onde nesse triângulo ABC, x é essa medida de AB, y, 6 é a medida de CD, e aí a partir do ponto B, ele traça um segmento aqui. Ó. Um segmento tal que esse ângulo aqui ó, seja o mesmo desse. Esse ângulo aqui ele chama de alfa, esse daqui também vai vir de alfa. Aí esse segmento B até esse ponto, que ele não dá nome, que eu vou chamar de D, ele diz que mede 5, e esse segmento de C para D, ele diz que mede 4. Ele quer saber quanto é que mede X e quanto é que mede Y. Y é essa medida aqui, ó, de A para D. Então, ele é um pouquinho mais sofisticado do que o outro, porque o outro só tinha 2 triângulos, esse aqui tem 3. Tem o ABD, tem o BDC, e tem um triângulo que é a junção dos dois, que é o ABC. E se você olhar, os 3 triângulos têm um ângulo em comum. Esse triângulo aqui tem um ângulo alfa, esse triângulo ABD também tem um ângulo alfa, mas o triângulo ABC também tem um ângulo alfa. O fato de ter o mesmo ângulo nos 3 triângulos, ângulos com a mesma medida nos 3 triângulos, só um não garante que eles são semelhantes. Precisaria ter 2 para você poder enquadrar no primeiro caso de semelhança e poder dizer, ó, então esses 2 triângulos aqui são semelhantes. Aí a pergunta é, será que tem um segundo ângulo que aparece num triângulo e aparece no outro triângulo de forma congruente? E se tiver, isso já vai me dizer quais são os triângulos, qual é o par de triângulos semelhantes. Será que acontece algo como está acontecendo aqui, ó? Alfa num triângulo, alfa no outro triângulo, com outro par de ângulos? Aí vem, você tem que perceber. Esse ângulo aqui, que eu estou destacando com um traço, ele é ângulo de 2 triângulos. Ele é ângulo do triângulo BDC, mas ele também é ângulo do triângulo maior, do triângulo ABC. Então, se você olhar para o triângulo maior e olhar para esse triângulo aqui, eles têm 2 ângulos ordenadamente congruentes. Então, eles caem no primeiro caso de semelhança.
Eu posso dizer o seguinte: BCD, ele é igual ao ACD, igual mesmo, é o mesmo ângulo, que é o preto aqui. Ó. Só que no triângulo pequeno ele é chamado de DCD. No triângulo grande ele é chamado de ACD, mas é o mesmo ângulo. Já o ângulo DBC, esse aqui, ó, ele é congruente ao DAC. Os dois medem alfa. A igualdade é mais forte. A igualdade está dizendo que os dois são uma coisa só. Portanto, são congruentes. Embora falem em igualdade, se são iguais, não são congruentes. A consequência, pelo caso ângulo, eu chego à conclusão que o triângulo BCD é semelhante ao triângulo. Eu já vou tentando manter a ordem. No triângulo pequeno, o B é o alfa, o C é um traço e o D não tem marcação. No outro triângulo, eu já vou tentando seguir a mesma ordem. O A é onde está o alfa, o C é onde tem um traço e o B vai ser o que não tem marcação. Dá para manter a ordem da correspondência entre os vértices. Bom, se eles são semelhantes, aí vem conclusão a partir daí. Que conclusão? Proporcionalidade dos lados. Eu pego um triângulo e vou anotar os lados. Eu posso anotar os lados ou já as medidas, se eu quiser. Bom, eu normalmente gosto de começar pelos lados. Né? Você tem BC, CD e DB. Qualquer ordem. Agora, no outro triângulo, eu tenho que pegar os correspondentes de cada um dos lados. Como assim? BC do primeiro triângulo está oposto a um que não tem marcação. No outro triângulo, no grande, que está oposto a um que não tem marcação, é AC. CD do primeiro triângulo menor está oposto ao ângulo alfa. No outro triângulo maior, quem é que está oposto ao ângulo alfa? BC. DB do primeiro triângulo está oposto ao ângulo marcado com traço. No triângulo grande, quem é que está oposto ao ângulo marcado com traço? AB. Proporção entre os lados. Aí agora eu substituo a medida. BC, 6. AC, Y mais 4. Y mais 4. CD, 4. CD, 6. DB, 5. BA, X. 3 razões aqui. Tem que escolher 2 para prosseguir. Só tem uma escolha que não é boa. A primeira e a terceira. Porque se você escolher a primeira e a terceira para igualar, você vai montar uma equação com 2 incógnitas. X e Y. Então, se eu escolher a segunda e a primeira, eu monto uma equação só com Y. Se eu escolher a segunda e a terceira, eu monto uma equação só com X. Uma outra maneira de você perceber, tem uma razão aqui que dá para descobrir o valor. 4/6 é o mesmo que 2/3. Pois se uma delas dá 2/3, essa daqui também vai dar
e essa daqui também vai dar, que é justamente a razão de semelhança. Então, se uma das frações que você der para encontrar o valor, as outras têm que dar o mesmo valor. Então, seria uma outra maneira de resolver. Então, a ideia aqui é, essas duas razões aqui, você vai descobrir o y, e dessas duas razões aqui, você vai descobrir o x. E aí trabalha com as propriedades que você tem de proporção, tá? São algumas. Não é só aquela produto dos meios é igual a produto dos extremos. Você tem algumas propriedades sobre proporção que podem estar sendo utilizadas. Por exemplo, uma propriedade que não é tão comum. Se você tem uma proporção montada, se eu somar os numeradores, depois somar os denominadores e criar uma nova fração, essa fração vai ser igual às outras. Você acrescenta mais uma razão à sua proporção ao somar os numeradores e somar os denominadores. Que é algo que a gente consegue provar. Tá? Não é tão complicado, não. Além disso, quem lembra aí de algumas técnicas que eu usava lá? Às vezes você pode, tem aqui a proporção, eu posso pegar o 6 aqui, passar diminuindo aqui para cima e ficar 4 menos 6 sobre 6. Desde que eu faça isso com a outra também, para ficar 6 menos y mais 4 sobre y mais 4. Ou seja, eu posso pegar o denominador de cada uma delas e diminuir. Pode ser somar também. Também é uma propriedadezinha fácil de provar. Por que isso acontece? É tomar cuidado para não ficar só criando regras. Ó, isso aqui você pode fazer, isso aqui você pode fazer, isso aqui você pode fazer. Porque se não fizer sentido para o aluno, ele vai ficar muito inseguro. Porque ele vai depender sempre de você para saber, isso eu posso ou não posso fazer? Isso eu posso ou não posso fazer? Então, você tem que começar a dizer, isso aqui pode fazer por isso. Isso aqui dá para fazer por isso. Para que ele comece a entender o que é que pode e o que é que não pode. O que é que dá certo e o que é que não dá certo. Quando ele faz uma pergunta, professor, isso aqui eu posso fazer? Às vezes você pode responder com outra pergunta. Se você fizer isso, o que é que acontece? Aí ele mesmo, às vezes, consegue ver que dá algum erro. E aí, quando ele descobre por conta própria, é sempre mais valioso, é sempre mais enriquecedor para a formação dele. Tá bom? No caso aqui, como eu percebi que isso aqui dá 2/3, eu já poderia trabalhar assim. 6 sobre y mais 4 igual a 2/3. Então, poderia fazer isso aqui também. Isso aqui que está dividindo pode passar multiplicando. 2/3 vezes y mais 4. Esse que está multiplicando pode passar dividindo. Dividir por 2/3 é o mesmo que multiplicar por 3 meios. Você teria que y mais 4 seria 6 vezes 3 meios. 18 por 2 dá 9. O y mais 4 é 9. Subtrai 4 de cada lado. Você vai encontrar que y vai ser igual a 5. E aí é até fácil testar. 5. 6 sobre 9. 6 sobre 9, quando você simplifica por 3, dá 2/3. 4 sobre 6, quando você simplifica por 2, dá 2/3. Pois aqui também tem que dar 2/3, queira ou não. Então dá para tentar descobrir o x, de modo que isso aqui dê 2/3. Como assim, Eduardo, 2/3? Tem que ter um fator 5 para cancelar. Tá? Concorda? Tem que ter um fator 5 para cancelar. Só que se tiver só o fator 5, ia dar 1, eu quero que dê 2/3. Então tem que ter mais alguma coisa além do fator 5 aqui.
Ah, o 2/3. Não, porque se fosse o 2/3, ia ficar no denominador. Aí ia ficar 1 sobre 2/3. Aí daria o inverso de 2/3, que é 3/3. Então aqui tem que ser 3/2. Vai ficar 1 sobre 3/2, aí dá o inverso, dá 2/3. Então daria 15 por 2, 7,5. Percebe que às vezes você consegue criar um mecanismo de chegar na resposta, de pensar como obter a resposta, sem ter que fazer tudo do mesmo jeitinho, da mesma forma, repetindo. Tá? E isso é sempre bom você estimular para que o aluno pense. Não queira que ele faça sempre do mesmo jeito que você está dizendo, não, só repetindo sem pensar, porque aí isso não vira matemática. Ele está brincando com você daquilo. Faça tudo que seu mestre mandar. Aí você manda ele pular, ele pula. Você manda ele deitar, ele deita. Você manda ele fingir de morto, ele finge de morto. Você manda ele calcular o delta e usar a fórmula de Bhaskara, ele calcula o delta e usa a fórmula de Bhaskara. Mas muitas vezes sem entender por que aquilo dá certo e nem sem juntar vários elementos para resolver um problema mais complicado. Como é que monta isso aqui? Começa por onde? Tem várias informações, 15 informações. Pega o qual primeiro? Se ele não for habituado a pensar, ele vai ficar uma pessoa que segue ordens. Não tem autonomia, não tem criatividade para buscar maneiras de resolver algo. Nada contra quem segue ordens. Por exemplo, quem gosta de seguir ordens, sem reclamar, nem sem questionar, nem perguntar nada, tem o exército aí para isso. Né? O exército, o cara evolui seguindo ordens, obedecendo, sem questionar. Tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui. Deu para dar uma visão geral da parte teórica. E como é que você usa aquilo ali para resolver problemas, tá bom? A aula da próxima semana, e aí eu vou querer que vocês deem uma olhadinha no próximo capítulo, que é relações métricas no triângulo retângulo, que nada mais é do que pegar uma semelhança de triângulos e usar numa situação particular, em triângulos retângulos. Tá? Então, eu vou querer que você tente fazer alguns exercícios do capítulo 13 de semelhança de triângulos, tá? Vou querer que você leia o capítulo 14 e tente também fazer alguns problemas. Aí a próxima semana, deve ser na sexta-feira, a gente vai tirar a dúvida dos capítulos 12, 13 e 14, tá bom? Os exercícios do 12, do 13 e do 14. Teorema de Tales, semelhança de triângulos e relações métricas no triângulo retângulo. Faz uma aula só para tirar a dúvida dos exercícios que foram propostos. Ok? Obrigado, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, que não queira esperar até a aula, não possa assistir a aula, pode perguntar pelo WhatsApp, manda mensagem. Na medida do possível, eu vou estar tentando atender as perguntas de vocês, tá bom? E olha o material que vai estar na sala do Google, tá? Além dessa aula que vai estar gravada, vão ter outros vídeos e vão ter sugestões de atividade para você tentar fazer, tá bom? Um abraço, que vocês fiquem com saúde e paz, tá bom? Até a próxima aula.